Boom! Estudos para concursos, informática. E a coisa. Última coisa de informática. Segurança. Noções básicas de segurança informática e proteção de sistemas informatizados. Pro IBGE. Primeiro, segurança. Quer dizer, vamos falar aqui os títulos das coisas que tem aqui de conteúdo. Segurança, fatores que afetam a segurança da informação, confidencialidade, ameaças à segurança, disponibilidade, ameaças à segurança, perda de confiabilidade, crackers, hackers, fatores naturais, erros de hardware, erros humanos, níveis de segurança, filosofia proibitiva, filosofia permissiva, não sei o que é isso não. São políticas isso. Ah, entendi. São políticas, segurança. Essas filosofias são políticas. Tá. Tipos de vírus, como os vírus agem, e-mails, downloads, outros tipos de malware, cavalo de Troia. Abrindo esses cavalo de Troia, Warn, verme, spyware, keylogger, hijacker, ransomware, falsos antivírus, mantenha o antivírus. Interessante, falsos antivírus. Mantenha o antivírus sobre o antivírus. Mantenha o antivírus, configure o antivírus, configure automático para automaticação, configure SEO para verificar tudo e qualquer formato de arquivo. AVG, daí eles começam uma listinha de alguns carinhas. O AVG, o Avast, o Microsoft Security Essentials, o Norton, o Panda, o Kaspersky e o Avira Antivir e o Node 32. O McAfee, eu já tentei enquanto ser contratado pelo McAfee. O F-Secure e o Bitdefender. Interessante que eles colocaram tantos exemplos de antivírus. Depois, outra coisa, segurança, firewall, as atualizações de firewalls, de antivírus e firewalls, segurança internet, o que é um certificado digital? É um teco que dá segurança, né, confiabilidade aos seus trecos. A assinatura digital também dá confiabilidade. O que a assinatura digital garante? Depois tem conteúdo de criptografia e depois no final tem dicas de proteção. Para terminar, vamos ler algumas perguntas. Então eu tenho um gabarito aqui. 5 questões. Um usuário do computador observou que, ao conectar um pendrive no computador, um arquivo de pendrive foram transformados em atalhos, não conseguindo acessar os arquivos originalmente armazenados. Esse sintoma é caracterizado de uma erro do tipo. Aí fiquei mó estranho, não sabia qual que era. Porque o que aconteceu é uma coisa que um vírus faria, certo? Só que não tem um nome específico, não é um tipo de vírus desse. Então, daí eles colocaram aqui: spyware, keylogger, warning, adware. Daí, tipo, só dá para responder uma coisa, o vírus, é um treco amplo. Por causa que todas as outras coisas aqui são coisas que foram estudadas normalmente e dá para saber o que elas são. Tipo, o keylogger é um vírus que tem nome, que, que rouba as informações que foram digitadas num teclado virtual. O spyware é um treco de espião de informações que fica gravando as telas do computador. O Warn é o verme e o Edgeware é aquele que fica fazendo anúncios. Daí, tipo, todos eles aqui não tem nada a ver com uma coisa de colocar um pendrive e não ter acesso às coisas, certo? Você poderia, tipo, se tivesse a opção aqui, poderia até aparecer um ransomware, mas ransomware é um cara é tipo hacker, não é um vírus. Bom, de segunda questão. Existem uma série de recomendações para fazer uso seguro do e-mail, como a link de suspeitas, a utilização de conexões de acesso. Ao enviar e-mail seguras, uma conexão é considerada segura se o endereço na página do provedor do e-mail utilizado no acesso ao e-mail foi iniciada por. Daí, ou seja, nesse aqui você tinha que saber os protocolos de segurança. Esse aqui é um básico, conteúdo básico de internet, que quando cai é a que a pessoa sempre acerta. Bom, se ela estudou segurança, né? E é só colocar um S no final. Só que tá falando aqui de conexão de internet, certo? Então, no caso aqui seria o HTTPS.
porque o HTTP é o protocolo básico de internet, o Hypertext Transfer Protocol. E o S significa criptografia, significa segurança. As outras opções seriam tipo TCP/S, FTPS, SNMP, HTTP. Daí o HP não é porque não tem a segurança lá. E também o TCP e o FTP nem são trecos de e-mail, de conexão, de internet. São trecos de e-mail. Bom, próxima questão. Os escrituários e um banco de agência foram chamados para uma reunião e um profissional na área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los que houve uma falha de procedimentos, segurança de redes de computadores de agência, o que permitiu a programação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse por sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando o teclado virtual. Ele completou sua explanação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de... Esse aqui é tipo o Keylogger, mas ele é um spyware. Porque se lembra que o Keylogger é mais específico para teclados e teclado virtual, apertar botões, entende? O spyware é aquele que eu falei que fica tirando fotos da tela. E é isso que ele está fazendo aqui, mesmo que esteja escrito de outro jeito. O spyware estava verificando as formações da imagem da tela e vendo onde é que estava a posição do mouse. A resposta era spyware. Outros trecos aqui tem o botnet, o Trojan Backdoor, o Trojan Clicker e o vírus. No conteúdo da apostila não teve conteúdo do Trojan Clicker e do Trojan Backdoor, mas parecem interessantes. Em um sistema operacional para desktop com acesso à internet instalado em um microcomputador ocorrem diversas vulnerabilidades e falhas de segurança conhecidas. Seus fornecedores, distribuidores ou a comunidade técnica indicam por diversos motivos quais procedimentos devem ser executados para elevar a segurança ou a correção dos problemas. Quais alternativas a seguir auxiliam o usuário padrão a se proteger de vírus e programas maliciosos? Daí, obviamente, é uma coisa simples, né? Tipo, nem tinha outra opção que dava para falar. Tipo, aqui tem Wi-Fi, né? Ou internet wireless, codec de vídeo, né? Isso aqui é o teco para abrir vídeos. O backup é o teco de segurança de perda de informações. E o proxy é o codificador lá, que eu esqueci o que ele faz. Antivírus, é a única opção, só tinha que ser o antivírus, né? E última questão. Alcebiades, ou seja, eles deram um nome estranho. Queria instalar um software no seu computador rapidamente para modificar as suas fotos. Procurou na internet e achou um software freeware. Daí aqui, ó, esse é um dos problemas, freeware. A coisa do freeware é que eles não têm garantia de segurança. Baixou e instalou sem perceber que alguns softwares adicionais foram instalados também. Como a prioridade era a rapidez e não a segurança, ele pagou o preço. Sua página inicial do browser foi alterada. Sua página de procura principal e regeneramento das páginas. Qual desses programas virtuais você bicho disso? Daí esse é o browser hijacker. Interessante que eles deram um nome para isso aqui. E agora vemos questões, criptografia, dicas, segurança. Vamos ler o texto. Deve dar uns 40 minutos para ver isso aqui. Segurança. A segurança da informação se refere à proteção existente nas informações de uma determinada empresa ou pessoa, aplica-se tanto nas informações corporativas quanto às pessoas. Estende-se por informação toda a que qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar disponível para uso restrito ou ao público para consulta ou aquisição. O conceito de segurança informática ou segurança de computadores se aplica a todos os aspectos. Proteção de informação de dados está intimamente relacionado com a segurança da informação, incluindo não apenas a segurança dos dados de informação, mas também a dos sistemas em si. Fatores que afetam a segurança da informação.
A segurança de uma determinada informação pode ser afetada por fatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente ou infraestrutura que a cerca ou por pessoas mal intencionadas que têm o objetivo de furtar e destruir ou modificar tal informação conforme segue. Confidencialidade. Somente pessoas devidamente autorizadas pela empresa devem ter acesso à informação. Integridade. Somente alterações, supressões e adições autorizadas pela empresa devem ser realizadas nas informações. E por fim, a disponibilidade. São essas três características principais. A disponibilidade é: a informação deve estar disponível. A informação deve estar disponível para as pessoas autorizadas sempre que necessário, ou demandado também. Esses fatores representam os principais atributos ou princípios de segurança da informação, que atualmente orientam a análise do planejamento e a implementação de segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger. Outros atributos importantes são a irretratabilidade, não repúdio e a autenticidade. Ameaças à segurança. As ameaças à segurança da informação são relacionadas diretamente à perda de uma de suas três características, quais sejam: perda de confiabilidade, perda de integridade ou perda de disponibilidade. Das características, né, que falou: confiabilidade, integridade e disponibilidade. Se perder qualquer uma delas é uma ameaça à segurança. Sobre a invasão da internet. Todo sistema de computação requer um suporte para proteção de arquivos. Esse suporte é um conjunto de regras que garantem que a informação não seja lida ou modificada por quem não tem permissão, como por exemplo por crackers, que são agentes maliciosos, ou hackers, que não são agentes maliciosos, mas o motivo ilegalidade, notoriedade, autoestima, vingança ou dinheiro. A segurança é necessária mais especificamente para os assuntos gerais, enquanto que os mecanismos de proteção são utilizados para salvar as informações a serem protegidas. A segurança é analisada de várias formas. Os principais problemas causados com falta de segurança são a perda de dados e invasões de intrusos. A perda de dados, na maioria das vezes, é causada por fatores naturais, erros de hardware ou erros humanos. Os fatores naturais são coisas tipo incêndios ou enchentes. Os erros de hardware ou de software são as falhas no processamento, e os erros humanos são a entrada incorreta de dados. Para evitar a perda destes dados, é necessário manter um backup confiável guardado longe destes dados originais. Para que vírus sejam identificados, os antivírus devem estar cada vez mais atualizados, pois novos vírus surgem rapidamente e com a mesma velocidade de dos antivírus. Níveis de segurança. 2. Níveis de segurança. Sobre a segurança física e a segurança lógica. Segurança física trata de ameaças a exemplo de relâmpago, alagamento, etc. Segurança lógica trata de ameaças a exemplo das ocasionadas por vírus, violação de senha. Política de segurança mais política de segurança. Uma política de segurança consiste num conjunto de regras que devem seguir por quem utiliza dos recursos de uma organização. E filosofias de qualquer política de segurança. As filosofias são: a filosofia proibitiva, tudo que não é expressamente permitido é proibido, e a filosofia permissiva, que é tudo que não é proibido é permitido. Né? Essa estranha coisa. Para diminuir os problemas com senhas e regras básicas e a conscientização dos colaboradores quanto ao uso de manutenção das mesmas. O bem mais importante que expressa possuem são as informações gerenciais, sendo muito importantes para a tomada de decisões. Com o crescimento da internet e o uso de dispositivos móveis nas empresas, é inevitável a ocorrência de problemas de segurança e, para isso, é preciso muito planejamento e trabalho de equipe técnica, de informática e informática. É importante criar novas normas rígidas e treinar toda a equipe interna e externa. Terceiro, tipos de vírus. Vírus de computador são pequenos programas capazes de causar grandes transtornos a indivíduos, empresas e outras instituições. Eles podem apagar dados, capturar informações, alterar ou impedir o funcionamento do sistema operacional e também assim por diante. Quer dizer, e também assim por diante não tinha mais ni também. É comum pessoas chamarem de vírus todo e qualquer programa com fim malicioso. Não há Não há Me perdi.
Mas há vários tipos de pragas digitais, sendo os vírus apenas uma categoria delas. Existem ainda outros softwares parecidos como Cavalos de Troia, worms, hijackers, spywares, ransomwares. E o que é um malware? Um malware significa um software, um hardware malicioso. Acho que hardware pode ser considerado, né? Quer dizer, se o hardware tiver conteúdo de programação para roubar coisas. Malicious software tem o significado de programa malicioso, portanto, malware tem nada mais do que esse nome criado como uma rúbrica. Criado para quando necessitamos de usar a alusão de software que é do mal, malicioso, seja ele um vírus ou um worm ou qualquer coisa. É importante frisar que a palavra computador é utilizada nesse texto considerando os vários tipos de dispositivos computacionais que existem. Pode ser desktop, servidores, smartphones ou tablets. Qualquer operativo, qualquer acesso. Vale destacar também que os malwares não se limitam a uma única plataforma. Há quem pense, por exemplo, que só há pragas digitais para Windows, mas isso não é verdade. O que acontece é que a família de sistemas operacionais da Microsoft é mais popular e, portanto, mais visada. Como não existe software 100% seguro, malwares também podem ser desenvolvidos para atacar qualquer outra plataforma. Afinal, sempre há algum dispositivo a descobrir e explorar essas deficiências. O que é um vírus de computador? Como você já sabe o que é um vírus, mais ainda, o que é um vírus de computer? Um vírus é um programa com fins maliciosos capaz de causar transtornos com os mais diversos tipos de ações. Há vírus que apagam ou alteram arquivos de usuários, que prejudicam o funcionamento do sistema, que danificando ou alteram suas funcionalidades, ou que causam excesso de tráfego em redes, entre outros. Os vírus, tal como qualquer outro tipo de malware, podem ser criados de várias formas. Os primeiros foram desenvolvidos em linguagens de programação, como C e Assembly. Hoje é possível encontrar exclusivo ferramentas que auxiliem a sua criação. Mais ainda, como os vírus agem? Os vírus recebem esse nome porque possuem características de propagação que lembram vírus reais e biológicos. Quando o vírus contamina um computador, além de executar a ação para a qual foi programado, ele tenta também se espalhar por outras máquinas, tal como se fosse um vírus biológico que tenta se espalhar entre organismos. Antigamente, o vírus tinha um raio de uma ação muito limitado. Se propagava, por exemplo, toda vez que um disquete contaminado era lido no computador. Com o surgimento da internet, no entanto, o que eu estava falando mesmo? Abrangência? Qual é a palavra? Abrangência, propagação. A propagação ficou muito maior e muito pior também. Isso acontece porque com a internet o vírus pode espalhar de maneira muito mais rápida e contaminar um número maior e expressivo de computadores. Pode até explorar vários meios para fazer a inflação. Por exemplo, falha segurança, que são os bugs. São sistemas operacionais e outros programas não são softwares perfeitos podem conter falhas. Estas, quando descobertas por pessoas com fins maliciosos, podem usar esses bugs para ser explorados por vírus, permitindo a contaminação de sistemas e muito mais vezes sem o usuário perceber. Mas outro exemplo é o e-mail. Essa é uma das práticas mais exploradas. O usuário recebe mensagens que tentam convencê-lo a executar um arquivo anexado ou presente em um link. Se o usuário o fizer sem perceber que está sendo enganado, certamente terá seu computador contaminado. E por fim, o mais básico de todos, a burrice das pessoas, que nem aquela questão que a gente leu, o download. O usuário pode baixar um arquivo de um determinado site sem perceber que este pode estar infectado. Os vírus também podem se propagar através de uma combinação de e-mails. Por exemplo, uma pessoa em um escritório pode executar um anexo de um e-mail e com isso contaminar o seu computador. Em seguida, este mesmo vírus pode tentar explorar falhas de segurança de outros computadores da rede para infectá-los. Outros tipos de malware. Como você já sabe, os vírus não são os únicos malwares que existem. A definição de que a praga é ou não depende essencialmente de suas ações e formas de propagação e os tipos mais comuns. Cavalo de Troia, Trojan. São um tipo de malware que permitem alguma maneira de acesso remoto ao computador após infecção. Esse tipo de praga pode ter outras funcionalidades, como captar dados de usuário para transmitir-los a outra máquina. Para conseguir ingressar no computador, o cavalo de Troia geralmente passa por outro programa ou arquivo. O usuário pode, por exemplo, fazer download pensando em se tratar de um programa executável. Pensando se tratar de uma ferramenta para um determinado fim.
uma ferramenta para determinado fim, quando na verdade o que se trata era de um Trojan. Esse tipo de malware não é desenvolvido para se replicar. Quando isso acontece, geralmente trata-se de uma ação conjunta com outro vírus. Sobre Worm. Os worms ou vermes, nome pouco usado, podem ser interpretados como um tipo de vírus mais inteligente que os demais. A principal diferença está na forma de propagação. Os worms podem ser espalhados rapidamente para outros computadores, seja pela internet ou pelo meio de uma rede local de maneira automática. A explicação dessa automação. Para agir, o vírus precisa conter com o apoio de usuário. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa baixa um anexo contaminado de um e-mail e o executa. Os worms, por sua vez, podem infectar o computador de maneira totalmente discreta, explorando falhas de aplicativos no próprio sistema operacional. É claro que um worm também pode conter com a ação de um usuário para se propagar, pois geralmente esse tipo de malware é criado para contaminar o máximo de computadores possível, fazendo com que qualquer meio de permita isso seja aceitável. Depois disso, agora é o spyware. São programas que espionagem de atividades dos usuários ou captaram informações sobre eles. Para contaminar um computador, spyware geralmente são embutidos em softwares e procedimentos duvidosos, quase sempre oferecidos como freeware ou shareware. Os dados capturados são posteriormente transmitidos pela internet e essas informações podem ser desde hábitos de navegação do usuário até senhas. Próximo é o Keylogger. Keyloggers são pequenos aplicativos que podem vir embutidos em vírus, spywares ou softwares de procedência duvidosa. Sua função é a de capturar tudo o que é digitado pelo usuário e uma das formas utilizadas para capturar as senhas. Próximo é o Hijacker. Isso aqui é novo para mim. São programas ou scripts que sequestram o jacker e o hijacker. Sequestrador, né? Sequestra navegadores de internet. Os principais. Olha aquela coisa que tinha a resposta da questão lá que a gente tinha feito com um hijacker. Que o cara baixou uma coisa e daí o programa dele mudou, né? As principais mídias eram as versões mais antigas do Internet Explorer. Um hijacker pode, por exemplo, alterar a página inicial do browser e impedir o usuário de mudá-la, exibir propaganda de janelas novas, instalar barra de ferramentas e impedir o acesso de determinados sites. Felizmente, os navegadores atuais contam com mais recursos de segurança e limitando consideravelmente a ação desse tipo de praga digital. Se chama um rootkit, o kit raiz. Bom, esse é um dos tipos de malwares mais perigosos. Podem ser utilizados por várias finalidades, como capturar dados de usuário, até aí nenhuma novidade, o que torna os rootkits tão ameaçadores. Eu achei que estava falando de rootkit como se fosse um treco que não era um vírus, mas parece que já que está na posição errada aqui na apostila, eu achei que, bom, o rootkit é um mais derrubar trecos. Torna os rootkits tão ameaçadores e a capacidade que possuem para dificultar o que torna os rootkits tão ameaçadores é a capacidade que possuem para dificultar a sua detecção por antivírus ou outros softwares de segurança. Em outras palavras, os rootkits conseguem se camuflar no sistema. Para isso, desenvolvedores de rootkits podem fazer uso de várias técnicas avançadas, como infiltrar um malware em processos ativos de memória, por exemplo. Além de difícil detecção, os rootkits também são de difícil remoção. Felizmente, sua complexidade de desenvolvedores faz com que não sejam muito numerosos, porque é muito difícil fazer eles. Interessante, interessante, interessante. Próximo é o ransomware. Ransom significa, sabe quando uma pessoa é sequestrada? Sabe quando pedem dinheiro? É o nome dessa coisa de pedir dinheiro, pedir o sequestro, pedir o ransom. Bom, é um tipo de malware com uma proposta mais ousada. Uma vez ativa, a praga pode bloquear, limitar ou permitir que seu criador faça remotamente o acesso a arquivos, pastas e aplicativos de unidades de armazenamento inteiras, ou até mesmo impedir o uso de sistema operacional. Para liberar estes recursos, o ransomware costuma mostrar mensagens exigindo pagamentos. É como se o computador tivesse sido sequestrado. Para convencer o usuário de desembolsar o valor exigido, a mensagem pode conter ameaças de chantagem, dizendo, por exemplo, que dados importantes serão apagados ou que imagens particulares de pessoas serão publicadas na internet caso o pagamento não seja efetuado. O usuário que tiver seu computador infectado por um ransomware não deve ceder à prestação a pagar, mesmo porque não raramente nada acontece quando isso é feito. O ideal é que a pessoa utilize um software de segurança antivírus para tentar remover a praga ou, se não tiver sucesso, procure alguém de confiança para fazê-lo. E, por fim, última coisa de vírus é o falsos antivírus.
Não é novidade para ninguém que o meio mais utilizado como proteção contra vírus e outros malwares são os antivírus. Clientes disso dele clientes disso. Executivos visuais passaram a explorar essa característica a seu favor. Criaram fáceis antivírus. A propagação desse tipo de software é feita de várias maneiras, mas nas mais comuns, sites de conteúdo duvidoso exibem propaganda que se passam por alertas de segurança. Se o usuário clicar na mensagem, será convidado a baixar um programa ou acessar uma página que supostamente faz varreduras em seu computador. A suposta ferramenta, que inclusive costuma ter interface que lembra um antivírus mais conhecido do mercado, simula uma varredura que aponta a existência de um ou mais malwares no computador e se oferece para limpar o sistema mediante pagamento, mas tudo isso não passa de simulação. A dica mais recomendada neste caso é de utilizar sempre antivírus de empresas de segurança reconhecidas. Isso aqui eu não entendo esse falso antivírus. Tipo, o cara contratou esse treco. Quer dizer, tem um contexto que eu entendo falso antivírus. Tipo, é uma coisa mó irritante que não faz o menor sentido. Tipo, pra mim, não faz nem sentido clicar nas coisas. Bom, basicamente, quando você está entre alguns sites pirateados para ter acesso a algumas coisas, tipo para você ler livro, para você ver séries de TV, às vezes você tem isso. Daí eles vão lá e às vezes aparecem uns pop-ups, só fez falando, foi detectado um vírus ou 3 vírus. É recomendado que você limpe o seu computador. Daí, se você for bestinha, tipo uma criancinha, você vai clicar na coisa. Mas isso era, com certeza, é um pop-up, é uma coisa falsa, entende? É isso que eu consigo pensar quando eu faço antivírus. Estranho. Bom, agora para 4. Antivírus. Conteúdo de vírus não tem muito, mas tem aquela listona, aquela lista lá de vírus, de várias versões de vírus, falando e também falando se elas são gratuitas ou pagas. Os antivírus são programas que procuram detectar, então anular e remover o vírus de computador. Somente novas funcionalidades têm sido adicionadas aos programas antivírus de modo a procurem detectar e remover cavalos de Troia e outros tipos de códigos maliciosos. Para programas hostis e verificação de e-mails. Mais ainda, como faço bom uso do meu antivírus? As dicas para um bom uso é mantenha o antivírus sua assinatura sempre atualizada. Primeiro, dica, a atualização. Segundo, configure para verificar automaticamente arquivos anexados aos e-mails e arquivos obtidos na internet. Segundo, dica, automatização de verificação. E terceiro, configure-o para verificar automaticamente mídias removíveis, tipo CDs, pendrives com disquetes e discos para zip, coisas que vão ser conectadas no computador. E terceira dica, configure automaticamente para coisas removíveis. Quarta dica, configure para verificar tudo e qualquer... Espera, as dicas não era para estar lá no... Não, as dicas de segurança, não são dicas de antivírus. Continuando, quarta dica, configure para verificar todo e qualquer formato de arquivo, qualquer tipo de extensão de arquivo. E, se for possível, crie o disquete de verificação e utilize-o esporadicamente, ou quando seu computador estiver apresentando um comportamento normal, mais lento, gravando ou lendo um disco rígido para. Isso aqui é interessante. Já vi fazer isso, mas eu nunca fiz. É tipo, criam um pendrive para um aparelho, tipo, dá para fazer uma máquina virtual do programa para fazer um treco removível executar um antivírus toda vez que ele for conectado. Normalmente agora estão sendo colocados em pendrives. Mas como disse aqui, tem CDs e DVDs também. Bom, daí, tipo, eu colocaria um pendrivezinho bonitinho e escreveria antivírus. Daí toda vez que eu conectasse ele no computador, ele ia remover um antivírus, fazer uma varredura de vírus. É que nem aquele trequinho de... É que nem aquela romantização de hackers. O cara vai lá, o hacker não consegue hackear o computador do cara. Daí ele vai lá e tem que invadir lá o quarto do cara. Daí ele vai lá, invade o quarto do cara, não tem muito tempo, mas ele tem um aparelho mágico. Uhul! E é um pendrivezinho. Daí ele conecta lá e o treco começa a executar um treco de hacker no computador. Essa é a romantização, né? Que aparece várias coisas. Mas é basicamente isso aí. Você cria um programa auto-executável de antivírus. Algumas versões de antivírus são gratuitas para pessoal e também para obtidas pela internet, mas antes de obter um antivírus pela internet, verifique sua procedência e sua confiabilidade. O mercado conta com antivírus pagos e gratuitos.
Alguns programas, na verdade, consistem de pacotes de segurança que já incluem firewall também, e outras ferramentas que complementam a proteção oferecida pelo antivírus. Isso é uma lista com as soluções mais conhecidas. O AVG, mais conhecido por versões gratuitas, mas também tem pagas. Quer dizer, na verdade, nenhum cara que é gratuito não é pago também. Tem uma versão paga também, a Premium. Bom, só vou falar os nomes, não tô com saco. AVG, grátis, com pago. Microsoft Security Essentials, grátis com licenças. Norton, pago. Panda, pago. Casperry, pago. Avira, antivírus, grátis e pago. Node 32, grátis. Não, que não é grátis, é pago. MCAF, pago. F-Secure, pago. E Bitdefender, pago. E gratuito. Tem muito pouco pago grátis, né? Próximo conteúdo, 5. Firewall. A parede de fogo. O firewall é um sistema que visa proteger o computador de ameaças vindas da internet. Existem dois tipos de ameaças, o vírus e os malwares. Vírus atacam e danificam arquivos do seu sistema, são combatidos pelos antivírus. E malware são programas que visam roubar suas informações de firewall é a primeira linha de defesa. O Windows conta com firewall e é importante mantê-lo ativado. Verificar se está ativado, vai em painel de controle, sistema de segurança e verificar o status do firewall. Eu fiquei com vontade de verificar isso. Eu vou ativar meu painel de controles, sistema e segurança e firewall. Windows Defender Firewall. Verificar o status do firewall. Cliquei. Redes privadas, conectado. Redes públicas desconectadas, não conectado. Quer dizer, eles estão com o barulhinho de ser seguro, mas... Próximo ponto, atualizações. 6. Atualizações. O Windows apresenta muitas falhas em seu sistema, falhas imperceptíveis que usuários comuns não se dão conta, porém não são despercebidas pelos hackers. Daí eles usam essas falhas, né, que nem falou antes, para danificar o sistema e encontrar e fazer os malwares deles. Em virtude disso, a Microsoft tem que ser continuamente atualizada. E isso também passa para todos os antivírus. Os antivírus também tem que ser constantemente atualizados para sua lista de antivírus e ações de vírus. É muito importante manter o sistema atualizado e uma vantagem do Windows é que se ele atualiza automaticamente basta uma conexão com a internet. Outro ponto, tipo, é que atualmente o Windows novo, né, o Windows 10, agora ele é utilizado... Não é o Windows 10, agora é o Windows 11, né? O Windows 11 recentemente foi ativado, pediram para todo mundo atualizar para o Windows 10 por causa que tinham encontrado alguns defeitos de segurança dele. Pelo menos essa foi a desculpa, não sei se tinha defeitos de verdade. 7. Segurança na internet. Computadores domésticos são utilizados para realizar inúmeras tarefas tais como: primeira tarefa, transações financeiras; segunda tarefa, comunicações através de e-mails; terceira tarefa, armazenamento de dados. E só. Essas são as inúmeras, mas essas aqui são exemplos. Transações financeiras, sejam elas bancárias ou mesmo compra de produtos ou serviços, comunicação através de e-mails, por exemplo, e armazenamento de dados, sejam eles pessoais ou comerciais. É importante você que se preocupe com a segurança de seu computador, pois você provavelmente não gostaria aqui. Ele fala coisas que poderiam acontecer se você não se preocupar com a segurança. Primeiro, suas senhas e números de cartões de crédito fossem furtados e utilizados por terceiros. Segundo, sua conta de acesso à internet fosse utilizada por algum não autorizado. Ou terceiro, seus dados pessoais ou até mesmo os comerciais fossem alterados ou destruídos ou visualizados por terceiros. E quarta coisa que pode acontecer é que seu computador deixe de funcionar por ter sido comprometido e arquivos essenciais do sistema terem sido apagados. Agora eu não posso mais trabalhar, perdi minha vida. Mais ainda, por que alguém iria querer invadir o meu computador? A resposta não é simples.
Os motivos podem variar entre vários, pelos quais alguém tentaria invadir o seu computador são inúmeros. Alguns desses motivos podem ser exemplos de motivação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro motivo é utilizar seu computador em alguma atividade ilícita e esconder a real identidade e localização do invasor. O segundo motivo é utilizar seu computador para lançar ataques contra outros computadores. Terceiro motivo, utilizar seu disco rígido como repositório de dados. Quarto motivo, destruir informações, tipo vandalismo. Quinto motivo, disseminar mensagens alarmantes e falsas. Sexto motivo, ler e enviar e-mails em seu nome. Sétimo motivo, propagar vírus de computador. Oitavo motivo, furtar números de cartões de crédito e senhas bancárias. E nono motivo, furtar a senha em conta do provedor para acessar a internet, fazendo se passar por você. E o 10º e último motivo é furtar dados do seu computador, como por exemplo, informações de seu imposto de renda. Roubando. Ponto 8. Certificado digital. Certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora, que contém diversos dados sobre o emissor e seu titular. A função principal de certificado digital é a de vincular uma pessoa a uma entidade com uma chave pública. Para adquirir um certificado digital, o interessado deve dirigir-se a uma autoridade de registro, onde será identificado imediatamente a apresentação dos documentos pessoais, entre outros, cédula de identidade ou passaporte, e se estrangeiro, CPF, título de eleitor, comprovante de residência. É importante salientar que é indispensável a presença de física do futuro titular no certificado, uma vez que este documento eletrônico será sua carteira de identidade virtual. A emissão de certificado para uma pessoa jurídica requer a apresentação dos seguintes documentos: registro comercial, no caso de apreensão individual, ato constitutivo, extrato ou contrato social. CNPJ. Os documentos pessoais podem pessoa física responsável. As principais informações que constam em um certificado digital são chave pública do titular, nome de endereço, de e-mail, claro, período de validade do certificado e nome AC. Nome da AC que emitiu o certificado, né? Que tinha que se cadastrar na AC, na autoridade de registro. Número de série do certificado digital e assinatura digital AC. Só achei interessante esse teclado de AC. Tá acabando. 9. Assinatura digital. A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica resultado de uma operação matemática que utiliza o algoritmo de criptografia simétrica e permite aferir com segurança a origem da integridade do documento. A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico subscrito que, ante a menor alteração neste, a assinatura se torna inválida. A técnica permitida não só verificar a autoridade do documento, como estabelece também uma imutabilidade lógica de seu conteúdo, pois qualquer alteração do documento, como por exemplo a inserção de mais um espaço entre duas palavras, inválida a assinatura, é necessário distinguir a assinatura digital da assinatura digitalizada. A assinatura digitalizada é a representação. Vou ver marcados. A assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autografada, autógrafa como imagem por um equipamento do tipo scanner. Ela não garante a autoria e a integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento. Os atributos da assinatura digital são ser única para cada documento, mesmo que seja o mesmo signatário, comprovar a autoria do documento eletrônico e possibilitar a verificação de integridade do documento, ou seja, sempre que houver qualquer alteração de destinação, terá como percebê-la. E assegurar ao destinatário o não repúdio do documento eletrônico, uma vez que a princípio o emitente é a única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura. A assinatura digital garante ao destinatário que o documento não foi alterado ao ser enviado. Integridade ainda comprova a autoridade emitente, a autenticidade. Enfim, confere maior grau de segurança para os documentos eletrônicos não assinados digitalmente e tem as características de alterabilidade e fácil falsificação.
Não são, não assinadas digitalmente. Isso. As que não são. Segurar uma amostra aí. Não assinadas. As que não assinadas que tem essa coisa estranha. Essas características de fatos criptográficos. 10. Criptografia. A criptografia é utilizada em outros conceitos que é modificar a mensagem de forma somente destinatários possam entendê-la. Para que isso aconteça, a mensagem é embaralhada de certa maneira usando algumas técnicas combinadas entre o emissor e o receptor, de forma que o segundo apenas dele saiba arrumar e retornar ao texto original a mensagem que o primeiro embaralhou. Assim, a interceptação da mensagem não em trânsito não permite a princípio que seu conteúdo seja revelado. Sabe? Ou seja, não dá para, mesmo que o cara interceptar, não dá para entender. Próxima e última, dicas de proteção. Segurança. Muita gente pensa que basta ter um antivírus no computador e estará livre. É importante, mas não é a solução 100%, não é uma solução 100%. A arma mais poderosa sempre é prevenção, ou seja, não fazer coisas burras. Algumas dicas simples. Aplique as atualizações do sistema operacional sempre que use as versões mais recentes de programas instalados nele. Tome cuidado com anexos de links e e-mails, mesmo quando a mensagem vier de pessoas conhecidas. O mesmo cuidado deve ser dado a redes sociais e a serviços como o Windows Live Messenger. Antes de baixar programas desconhecidos, busque mais informações sobre ele em mecanismos de buscas ou em sites especializados em downloads. Tome cuidado com sites de visitas, é muito comum, por exemplo, a propagação de malwares em páginas de conteúdo adulto. Ao instalar um antivírus, certifique-se de que este é atualizado regularmente, do contrário, o programa não será capaz de identificar novos vírus ou variações de pragas já existentes. Faça uma varredura com um antivírus periodicamente no computador todo. Também utilize programas para verificar arquivos baixados pela internet. Vírus também podem se espalhar por cartões SD, pendrives e aparelhos semelhantes, portanto, sempre verifique o conteúdo dos dispositivos removíveis e, se possível, não utilize-os em computadores públicos, tipo faculdades, escolas, lan houses e etc. Vírus e afins não podem danificar o hardware do computador. A malware são softwares e danificam softwares e programas. O que pode acontecer é que uma praga consiga danificar um firmware de um dispositivo, isso é, um software que faz funcionar. Mas esse é um procedimento bastante complexo e, consequentemente, muito difícil de ocorrer. É importante esclarecer também que o simples ato de baixar um vírus não contamina imediatamente o computador. É necessário porque alguma ação, ou seja, ele tem que ser executado, sem fácil entrar em ação. Esse termina o conteúdo de informática, que eu vou tentar achar mais. Tchauzinho, IBGE, informática, frase de motivação. Já passei no concurso do IBGE e gabaritei informática 2.